Damn Reincarnation, capítulo 251, Alcart 3. Embora Aroth também estivesse desenvolvendo ativamente sua própria marca de carros mágicos, os que já corriam na vanguarda desse campo eram os carros de poder negro de Helmut. Essas engenhocas mecânicas eram um produto da engenharia mágica da qual Helmut tanto se orgulhava, e também eram alimentadas pelo poder sombrio do rei demônio do encarceramento. Babel, o prédio de 99 andares que se erguia no centro de Pandemonium, servia como uma torre de transmissão, retransmitindo o poder negro infinito do rei demônio do encarceramento para os vários setores de Helmut. As torres negras, que serviam como marcos nos setores de Helmut, recebiam e amplificavam o poder negro enviado a elas por Babel, e o retransmitiam por toda a cidade, por meio de cabos mágicos enterrados no subsolo. As estradas de poder negro que foram construídas assim, como o nome sugere, tinham poder negro fluindo através delas. A razão pela qual Helmut foi capaz de superar todos os outros países do continente na comercialização bem-sucedida de automóveis foi porque a necessidade de um motor mágico para operar seus automóveis foi substituída por essas estradas de poder negro. Graças a isso, os carros de poder negro não precisavam de combustível, e até mesmo humanos, sem nenhum conhecimento de magia humana, eram capazes de dirigi-los. Um curso essencial de turismo em Helmut, a flor de todas as viagens de férias. A todos os turistas que vieram participar da turnê dos Reis Demônios, dou as boas-vindas. Os turistas ricos e de aparência descontraída que desceram de um enorme ônibus de turismo, foram recebidos com esta grandiosa recepção. O guia povo demônio bem vestido que havia saído antes deles, não estava usando nada como um microfone. Mas sua voz amplificada magicamente, ainda era capaz de alcançar claramente os ouvidos de todos esses turistas. O lugar onde chegamos agora é o castelo do Rei Demônio da Carnificina. Entre os 5 reis demônios que viveram 300 anos atrás, o Rei Demônio da Carnificina era particularmente tirânico e implacável. Como seu nome sugere, este rei demônio particularmente gostava de carnificina. O guia fez uma pausa para levantar o dedo e apontar para o hediondo castelo do rei demônio atrás dele. 300 anos atrás, os heróis do continente, liderados pelo grande Vermut, se infiltraram no castelo. Enquanto os cavaleiros do continente enfrentavam o exército do rei demônio, Vermut e os outros heróis subiram ao último andar do castelo e lutaram contra o rei demônio da Carnificina. A batalha deles durou 3 dias e 3 noites. Mesmo agora, Eugene ainda podia recordar vividamente as memórias daquela época. Esse foi o primeiro rei demônio que eles lutaram, e o primeiro que derrotaram, mas não foi apenas o rei demônio da Carnificina que chegou perto da morte. Uma existência no nível de um rei demônio não morreria mesmo se você os matasse repetidamente. Eles cortaram a cabeça do rei demônio da Carnificina dezenas de vezes naqueles 3 dias, mas ele ainda se recusou a morrer, e continuou se levantando, levando Vermut e seus companheiros à beira da morte. Se não fosse pela magia sagrada de Anise, muito menos 3 dias, eles não teriam durado nem um dia. Embora seu corpo não carregasse nenhuma das cicatrizes daquela época, quando Eugene olhou para o castelo do Rei Demônio, seu ombro esquerdo perfeitamente saudável começou a doer. Isso foi devido a um ferimento infligido a ele pelo martelo da aniquilação Gigolate. Se Hamel tivesse sido atingido diretamente pelo golpe, metade de seu corpo teria se desintegrado. Mas em um movimento movido pelo desespero, Hamel mal conseguiu desviar o golpe. No entanto, apenas com aquele leve toque, uma cicatriz que nunca poderia ser apagada foi deixada em seu corpo. Todos vocês já devem saber disso, mas 300 anos atrás, o castelo do Rei Demônio da Carnificina desabou completamente em ruínas. No entanto, nosso Rei Demônio do Encarceramento disse que não há futuro para os demônios se eles esquecerem seu passado. Então reconstruiu os 3 castelos do Rei Demônio, que foram transformados em ruínas. O guia turístico fez uma pausa. 300 anos atrás, o povo demônio foi quem começou a guerra. Todos, seja como uma raça, ou como indivíduos, nós, povo demônio, cometemos crimes suficientes que levaremos centenas, ou mesmo milhares de anos para nos redimir. Este castelo do Rei Demônio reconstruído é um símbolo da guerra injusta que foi iniciada por nossa raça, e serve para nos lembrar de nosso longo legado de pecado. Como o discurso do guia continuou nesse tom,
Eugene perdeu qualquer vontade de continuar ouvindo. Enquanto rangia ferozmente os dentes, ele abaixou os óculos de sol que estavam descansando no topo de sua cabeça. Como se atrevem a anunciá-lo como uma atração turística se afirmam tê-lo reconstruído para nunca esquecerem seus pecados? Eugene rosnou em reclamação. Por que você está fazendo tanto barulho? As pessoas no continente não fazem algo semelhante? Quando soube da taxa de entrada que cobravam para a mansão da Siena, senti nojo de meus semelhantes. E eu sempre odiei a hipocrisia de Iuras, mesmo antes deles ousarem criar um ícone da minha imagem. Disse Anísio com um bufo de escárnio ao descer do banco do motorista do carro. Em Helmut, onde as carruagens foram completamente abandonadas, até os turistas podiam comprar carros escuros se tivessem dinheiro e a licença. Surpreendentemente, Cristina, que serviu como bispa auxiliar da paróquia de Alcarte, que ficava ao lado de Helmut, na verdade tinha carteira de motorista para um carro de poder negro. Então foram em frente e compraram um enorme carro off-road de poder negro. Portais de dobra eram usados para viagens de longa distância, enquanto os carros de poder negro eram usados dentro das cidades. Anísio gostava muito desse meio de transporte, que era completamente diferente de andar a cavalo. E durante a viagem ela começou a alternar as funções de motorista com Cristina, até que finalmente chegaram ao estacionamento do castelo do Rei Demônio da Carnificina. Eugene resmungou. Ver este terrível castelo do Rei Demônio restaurado em perfeitas condições me dá dor de estômago. Os castelos dos Reis Demônios foram reconstruídos há cerca de 100 anos. Naquela época, foi dito que havia uma intensa resistência à restauração dos castelos dos Reis Demônios de várias partes do continente. Mas o Rei Demônio do Encarceramento avançou pessoalmente e persuadiu o continente. Ele alegou que não estavam fazendo isso para glorificar a guerra de 300 anos atrás, mas sim para evitar que esquecessem os pecados que cometeram naquela época. Explicou Cristina, tendo trocado de lugar com Anísio mais uma vez. Com um sorriso irônico, Cristina tirou seus próprios óculos escuros. Atualmente, ela estava vestida de uma maneira que tornava difícil imaginar que fosse até mesmo uma sacerdotisa, muito menos a própria santa. O mesmo aconteceu com Eugene. O manto das trevas, que originalmente tinha pelo grosso, teria se destacado não importa onde fossem no continente. Em Helmut, onde a cultura era tão diferente do continente que parecia um outro mundo, teria sido ainda mais perceptível. Assim, o manto das trevas atualmente parecia um casaco grande e comum. Os cabelos grisalhos de Eugene, que poderiam até servir como uma forma de identificação dos Lionhearts, também foram tingidos de preto. Isso porque, embora não pudessem usar identidades falsas, ele ainda não queria anunciar o fato de que era realmente Eugene Lionheart. O Castelo do Rei Demônio e suas instalações próximas são todos classificados como atrações turísticas, mas as colinas Khazard não estão incluídas nessas atrações turísticas. Eugene lembrou a Cristina, tendo feito sua pesquisa e investigação com antecedência. 300 anos atrás, toda esta planície desmoronou após sua batalha contra o Rei Demônio da Carnificina. Foi também então que encontraram as ruínas onde a Espada do Luar havia sido selada. Embora tenham virado as ruínas de cabeça para baixo, além da única Espada do Luar, nada mais, artefatos antigos ou não, foi encontrado. Eles também não foram capazes de descobrir as origens da Espada do Luar ou das ruínas. Naquela época, apenas deixaram as ruínas como estavam, mas, na era atual, nenhuma ruína antiga permanecia nas colinas de Khazard. Deve ter sido Vermouth, Eugene adivinhou. O fragmento da Espada do Luar que Eugene obteve da casa de leilões de Arot foi encontrado nas colinas de Khazard. No processo de quebrar a Espada do Luar, Vermouth provavelmente também destruiu as ruínas e enterrou alguns dos fragmentos quebrados no subsolo durante o processo. Como esperado, você está realmente planejando entrar sorrateiramente? Cristina perguntou com uma expressão rígida. Essa é a maneira mais limpa de lidar com as coisas, argumentou Eugene. As colinas de Khazard não foram incluídas na lista de atrações turísticas, mas também não foram deixadas abertas para qualquer pessoa entrar facilmente. De décadas atrás, as colinas Khazard haviam se tornado propriedade privada de uma tribo de demônios. Aqueles demônios realizaram um grande trabalho de construção em toda a encosta e a transformaram em uma enorme mina.
O mestre da mina de Khazard era Rhod Lonick, um povo demônio que serviu sob o rei demônio da Carnificina 300 anos antes. Eugene também tinha uma vaga lembrança dele. Era um dos Daemons, e eles se encontraram no campo de batalha várias vezes. Naquela época, as habilidades de Eugene, não, as habilidades de Hamel não podiam ser descritas como estando no auge. Especialmente porque foi antes dele se familiarizar totalmente com a luta contra o povo demônio, que não morria facilmente mesmo quando recebia um golpe mortal. Eugene ainda pensava que, desde que cortasse seus membros, esfaqueasse seu coração e cortasse sua garganta, eles definitivamente morreriam. Claro, a maioria dos demônios morreria uma vez que tudo isso fosse feito a eles. No entanto, Rhod era um povo demônio que estava um pouco além do padrão estabelecido pela maioria dos povos demônio, então não morreu por tudo isso. Mas isso foi tudo o que ele conseguiu alcançar. Era tão durável quanto uma barata, mas representava apenas o mesmo nível de ameaça. Rhod participou de sua batalha contra o rei demônio da Carnificina 300 anos atrás, mas não conseguiu segui-los até o último andar do castelo. E depois de espreitar a batalha que acontecia abaixo, ele fugiu assim que Carnificina foi morto. Realmente faz muito tempo, Eugene pensou nostalgicamente. E pensar que esse cara agora é um empresário, pelo menos no nome. A mina de Khazard ainda era chamada de mina, mas nenhuma mineração estava acontecendo lá. No mínimo, nos últimos anos, a mina de Khazard não conseguiu produzir nenhum minério. Mesmo assim, ainda havia muitos demônios entrando e saindo da mina de Khazard, e era um segredo aberto de como essa suposta mina estava realmente sendo usada. Helmut realmente era um lugar de duas caras, ou pelo menos era o que Eugene pensava. Era considerado o país mais desenvolvido do continente. Um império amigo dos humanos que prometia tantos benefícios de bem-estar aos humanos, que era difícil acreditar que era uma terra de demônios. Tais padrões de bem-estar também eram aplicados ao povo demônio. O povo demônio e os humanos de Helmut viviam uma vida muito mais estável do que os habitantes de qualquer outro país do continente. No entanto, ao mesmo tempo, Helmut ainda não havia quebrado completamente o molde do domínio demoníaco que havia apenas 300 anos antes. Assim como uma besta ainda era uma besta mesmo depois de arrancar suas próprias presas e garras, no final, um povo demônio ainda era um povo demônio por natureza. Em Helmut, a cultura original do povo demônio ainda estava em exibição aberta. Mas os humanos são realmente diferentes? Eugene pensou com um clique de sua língua. No fundo da mina estava escondida uma arena, onde demônios de baixo nível participavam de lutas. O povo demônio que lutava lá procurava aumentar sua própria força matando seus oponentes. A força vital era usada como prêmio para essas lutas. Se algum dos lutadores conseguisse se destacar, poderia até acabar sendo recrutado por Rhod, que se apresentava como um veterano no mundo dos negócios. Caso contrário, eles poderiam pelo menos ganhar uma recomendação de Rhod e se tornar um membro de uma tribo demoníaca diferente. Para membros de uma tribo de demônios de classe baixa sem futuro pela frente, podia valer a pena espreitar pela arena. É claro que tal arena não estaria aberta todos os dias, e hoje era um dos dias em que a arena estava fechada. Eugene não tinha vontade de fazer a coisa cansativa de tentar se esgueirar para a arena junto com a multidão. Então planejou se infiltrar na mina esta noite. Mesmo que tente me persuadir, não tenho intenção de mudar de ideia, insistiu Eugene. Já que conseguimos entrar em Helmut, não há razão para eu não o fazer. Havia a possibilidade de que fragmentos da Espada do Luar ainda estivessem lá. Se ele conseguisse encontrar mais um fragmento e o adicionasse ao resto da Espada do Luar, bem, ainda não seria tão forte quanto no passado. No entanto, mesmo assim, o poder da Espada do Luar era muito atraente para simplesmente desistir. Cristina começou preocupada. Se você for pego... Eugene a interrompeu. Se eu for pego, só preciso fugir. Eugene não tinha grandes preocupações quanto a essa possibilidade. Não importava como a situação pudesse acabar. Ele tinha a confiança de que seria capaz de escapar, e no caso improvável de não conseguir escapar. Eugene trouxe à tona as vagas lembranças que ainda tinha de Rhod Lonick e as repassou. Todos os demônios que viveram durante aquela era de guerra definitivamente ficaram mais fortes nos últimos 300 anos.
Eugene passou por encontros suficientes para perceber que esses 300 anos estavam longe de ser um curto período de tempo. Afinal, ele havia levado uma surra unilateral de Moron. Depois, houve Gavid Lindman e Noir Giabella. Aqueles dois monstros que estiveram perto do nível do Rei Demônio em primeiro lugar, ficaram ainda mais fortes ao longo dos anos. Mesmo alguém como Iris estava mais forte do que 300 anos antes. Eugene ficou em silêncio enquanto ponderava sobre o risco. No entanto, quando considerou os riscos com seriedade, Eugene percebeu que, do jeito que estava agora, era totalmente capaz de lutar contra Iris. Em comparação, quando se encontraram há apenas um ano, ainda havia tanta diferença entre eles que nem contaria como uma luta. No entanto, a fórmula da chama branca de Eugene subiu até a 6ª estrela, e ele até desenvolveu sua própria assinatura. Em sua condição atual, desde que estivesse preparado e desse o seu melhor, Eugene sentiu que não seria impossível matar Iris. Claro, não havia como dizer isso sem tentar, mas isso significava que agora eles estavam perto o suficiente para que Eugene pudesse fazer uma estimativa de suas chances de vitória. Quanto a Rhodes Lonick, o Rhodes cuja cabeça Hamel conseguiu enviar voando 300 anos antes, quando Hamel nem estava no auge e ainda não estava familiarizado com a luta contra o povo demônio. Quão forte aquele maldito de merda poderia ter se tornado mesmo depois de permanecer vivo por 300 anos. Eugene zombou silenciosamente. Depois de considerar como Rhodes se comparava a Iris, Eugene não pôde deixar de se sentir desdenhoso. Ele sorriu para Christina, que ainda tinha uma expressão preocupada no rosto. Não faça essa cara, não vai ser perigoso e nem vai demorar tanto, Eugene a assegurou. Christina hesitou. No entanto, não se preocupe comigo e espere por mim aqui na estalagem, instruiu Eugene. A bispa de Alcarte, Aileen, era de alguma forma imune a isso, mas os demônios comuns eram alérgicos ao poder divino. Como tal, 300 anos atrás, quaisquer missões envolvendo infiltração e reconhecimento foram deixadas exclusivamente para Hamel e Siena, com Anise sendo deixada para trás. O mesmo aconteceu desta vez também. Embora Christina aceitasse suas circunstâncias, foi Anise quem expressou seu descontentamento. Na minha vida passada, era em momentos como este que eu realmente odiava Siena, Anise confessou. Ai? Christina respondeu confusa. Anise explicou. Moron era um idiota, então infiltração e reconhecimento eram impossíveis para ele, e Sir Vermouth precisava ficar com o grupo principal em caso de emergência. Como alguém que não é muito diferente de um civil se não for capaz de usar o poder divino, fui, é claro, excluída de realizar tais missões. Não muito diferente de um civil? Christina não tinha certeza de tudo o que Anise havia dito, mas estava tendo dificuldade em aceitar essa afirmação em particular. É por isso que Siena e Hamel sempre saíam em patrulha, continuou Anise. Sempre que isso acontecia, aquela cadela da Siena sempre parecia tão feliz que poderia morrer, mas ela impedia com força que suas bochechas se movessem e mantinha os lábios juntos, para que não pudessem se contrair para agir como se não fosse nada para ela. Sua expressão descaradamente satisfeita parecia destinada a me irritar. Você não sabe quantas vezes eu tive que segurar a vontade de dar uns bons tapas nela. Eugene já havia decidido tentar se infiltrar na mina Khazard depois de escurecer, e também fez seu reconhecimento. Mesmo assim, eles ainda tinham muito tempo sobrando, então decidiu se lembrar dos velhos tempos. Foi por isso que foram ali, para o castelo do Rei Demônio da Carnificina. Era proibido andar de carro de poder negro dentro das muralhas do castelo. Como tal, todos os veículos de poder negro tinham que ser estacionados no estacionamento fora das muralhas do castelo. Então este é o castelo do Rei Demônio da Carnificina, onde a lenda deles começou. Mer disse lentamente, com a boca aberta enquanto olhava para o castelo. O grupo de turistas liderado por seu guia turístico já havia entrado pelos portões do castelo à frente deles, mas Eugene e seus companheiros não eram membros do grupo turístico em primeiro lugar. Eugene e Anise foram testemunhas vivas do que aconteceu ali 300 anos atrás, então por que precisariam de um guia? Isso realmente me lembra os velhos tempos, disse Eugene enquanto dava um tapinha na cabeça de Mer e se aproximava dos portões do castelo. Embora estivesse indignado com o fato deste castelo estar sendo anunciado como uma atração turística,
Parecia que não havia nenhuma taxa de entrada necessária para entrar no castelo do Rei Demônio da Carnificina. Nesse aspecto, eles são realmente melhores do que Yuras ou Aroth. Eugene murmurou com um sorriso malicioso, enquanto os conduzia para a frente. A primeira coisa que viram depois de passar pelas paredes do castelo foi uma pedra memorial que era tão alta e robusta quanto o próprio castelo. Esta pedra memorial registra os nomes dos heróis que perderam suas vidas aqui, durante seu desafio de trazer a paz ao mundo 300 anos atrás. Embora não possamos garantir que os nomes de todos os heróis que morreram aqui foram registrados, o Rei Demônio do Encarceramento jura honrar todos aqueles que deram suas vidas pela paz. O guia que havia entrado antes deles explicava a lápide diante do grupo de turistas. Christina virou a cabeça, preocupada que Eugene pudesse enlouquecer depois de ouvir tais palavras, mas a expressão de Eugene estava calma como sempre. Que besteira! Eugene cuspiu um xingamento com aquela mesma expressão calma. Neste castelo do Rei Demônio da Carnificina que o Rei Demônio do Encarceramento reconstruiu pessoalmente, Eugene relembrou a última vez que ele havia deixado este lugar, 300 anos antes. No dia seguinte que mataram o Rei Demônio, todos trabalharam juntos para destruir o castelo. Moron explodiu as paredes com um golpe de seu martelo gigante, enquanto Hamel se concentrou em derrubar as torres do castelo. Siena também soltou seus feitiços, e até Vermouth disparou seu raio pernoa e a lança dracônica com uma gargalhada. Não foram só eles também. Todos que lutaram e sobreviveram na tomada deste castelo do Rei Demônio participaram da destruição do castelo. Todos os corpos de seus camaradas cujos nomes foram colocados nesta pedra memorial foram levados para fora de antemão. Enquanto todos se uniam para demolir o castelo, Anise e os outros sacerdotes recitavam orações para honrar as almas daqueles que faleceram. Eu pensei que nunca mais veria este castelo. Anise murmurou dentro da cabeça de Christina. Só estou dizendo isso agora, Christina. E sempre mantive isso em segredo de Hamel. Mas eu realmente pensei que todos nós morreríamos aqui neste castelo. A essas palavras, Christina inconscientemente parou seus passos. Felizmente, já haviam entrado no castelo, e agora esperavam o elevador que os levaria até o telhado. No momento, este lugar pode ter elevadores instalados por uma questão de conveniência, mas 300 anos atrás, não havia nada parecido aqui. Naquela época, nós sentíamos como se estivéssemos enfrentando nossas mortes certas. Éramos um esquadrão suicida com a única missão de matar o Rei Demônio. A fim de enviar os 5 de nós, mais de 100 vezes nosso número estava lutando para ganhar tempo fora do castelo. Christina ouviu em silêncio. No entanto, isso não significa que o castelo do Rei Demônio da Carnificina foi deixado completamente vazio. Demônios de alto escalão servindo como guardas reais estavam posicionados dentro do castelo. Mas mesmo isso significava que havíamos realizado com sucesso a parte preliminar de nosso plano, e que havíamos feito preparativos suficientes. Já que seu exército foi levado para fora, só tivemos que derrotar um pequeno número de demônios de alto escalão antes de enfrentar o Rei Demônio da Carnificina. O elevador chegou ao primeiro andar. Nossa batalha contra o povo demônio de alto escalão não foi tão difícil. Naquela época, ainda éramos inexperientes, mas mesmo assim, o inimigo estava bem dentro de nossas possibilidades de enfrentamento. Como o Rei Demônio da Carnificina estava em 5º lugar entre os reis demônios, isso significava que seus seguidores também eram mais fracos do que aqueles que serviam aos reis demônios de alto escalão. Irmã! Christina chamou baixinho. Isso mesmo. Foi apenas por um breve momento. Mas realmente estávamos sendo excessivamente arrogantes. Foi por isso que o choque que se seguiu tão facilmente nos deixou desesperados. Como o 5º rei demônio classificado, o Rei Demônio da Carnificina era de fato o mais fraco dos 5 reis demônios. No entanto, ao encontrar tal existência pela primeira vez, a entidade conhecida como Rei Demônio me fez temer por minha vida desde o primeiro momento em que o encontrei. Anise confessou. Christina hesitou. No entanto, irmã, você e os outros, não, todos vocês heróis de 300 anos atrás, não conseguiram matar o Rei Demônio da Carnificina? Sim. No final, conseguimos matá-lo. Depois de lutar por 3 dias e noites inteiros e passar por incontáveis crises de vida ou morte. O elevador subiu. Dentro do espaçoso elevador, havia muitos outros turistas além de Eugene, Christina
e Mer. Eram todos humanos. Com expressões animadas, conversaram sobre o cenário do castelo do Rei Demônio, bem como as lendas deste lugar. Estou tendo muitos sentimentos contraditórios, Anise sussurrou. Matamos o Rei Demônio e destruímos seu castelo. Agora, 300 anos se passaram, e a frágil paz que conseguimos alcançar ainda continua intacta. Naquela época, sangue e cadáveres se acumulavam como pequenas colinas no castelo do Rei Demônio. Mas agora, o que foi destruído naquela época foi reconstruído e se tornou um destino turístico. Eu morri, deixando para trás apenas minha alma, e Hamel reencarnou. Mas agora, estamos de volta aqui. Toda essa situação está lhe causando angústia? Cristina perguntou cautelosamente. Acho que é natural que eu me sinta descontente. A própria existência deste lugar é ofensiva tanto para Hamel quanto para mim. Afinal, não parece que o local da batalha onde todos nós lutamos tão desesperadamente está sendo tratado de forma inadequada? No entanto, além disso, existem muitas outras emoções. Também estou me sentindo orgulhosa, porque lutamos aqui, e vencemos. É por isso que podemos estar aqui agora. Com essas palavras, Cristina inconscientemente caiu na gargalhada. Ela acenou com a cabeça em concordância enquanto segurava o rosário que estava escondido dentro de sua jaqueta. O elevador logo chegou ao último andar, e as portas se abriram para revelar um telhado espaçoso e totalmente aberto para o céu. Mer inconscientemente soltou uma exclamação de admiração ao ver que estava na frente dela. Nossa! Este era o marco do castelo do Rei Demônio da Carnificina. A lista da morte. 300 anos atrás, todos trabalharam juntos para destruir o castelo do Rei Demônio. No entanto, uma das paredes ficou de pé. Isso porque todos foram instantaneamente convencidos pela ideia gritada por um dos cavaleiros que lutaram no castelo, que algo deveria ser deixado para trás para que ninguém esquecesse este dia. Vamos anotar nossos nomes. Moron foi quem propôs essa ideia. A princípio, sua intenção era anotar todos os seus nomes, mas o comandante das forças aliadas na época balançou a cabeça. O comandante insistiu que apenas os nomes das 5 pessoas que conseguiram matar o Rei Demônio deveriam ser escritos, porque quanto menos nomes houvesse, mais fácil seria para esses nomes servirem de modelo. Vermouth, que não estava muito ansioso para jogar junto com essa ideia, ainda foi o primeiro a ser empurrado para a frente. No final, com uma expressão incomodada, mas desamparada no rosto, Vermouth escreveu seu nome na parede. Vermouth Lionheart. Hamel Dinas. Sienna Murdane. Anise Slywood. Moron Rua. Seus 5 nomes foram escritos na parede. Então, em vermelho, os nomes dos reis demônios também foram escritos. O Rei Demônio da Destruição. O Rei Demônio do Encarceramento. O Rei Demônio da Fúria. O Rei Demônio da Crueldade. O Rei Demônio da Carnificina. Ao lado do nome do Rei Demônio da Carnificina, que estava escrito na parte inferior, uma cruz foi desenhada. A lista foi então gravada na única parte que restou do castelo, e todos riram ao olhar para ela. Pensando nisso agora, era infantil deles terem feito algo assim, mas naquela época, todos estavam cheios de risadas. Não era apenas natural? Aquela havia sido a primeira vez que um rei demônio fora derrotado. Foi a primeira vez que os humanos, que foram pisoteados unilateralmente pelos reis demônios e seus exércitos, conseguiram matar um rei demônio. Naquele momento, todos tinham esperança no futuro. Espero que um dia eles sejam capazes de derrotar todos os reis demônios. Eugene não chegou perto da lista da morte. Por que a moveram para o telhado de seu local de descanso original lá embaixo? Com um sorriso irônico, Eugene virou-se para olhar ao redor no topo das muralhas do castelo. Não foi difícil encontrar o que procurava. Parecia que Anise também sentiu o mesmo desejo. Cristina estava olhando na mesma direção que Eugene. Após a batalha que durou 3 dias e 3 noites, quando a espada sagrada de Vermouth finalmente perfurou o coração do rei demônio. Naquela época, Hamel estava parado ao lado de Vermouth. Ele estava perfurando a garganta do rei demônio com a lança que segurava com as 2 mãos. Moron estava bloqueando o martelo da aniquilação do rei demônio, que estava tentando esmagar Vermouth com as próprias mãos. Sienna estava segurando o rei demônio imóvel com sua magia.
e Anise estava utilizando seu poder divino para impedir que o rei demônio se regenerasse, ao mesmo tempo em que mantinha todos vivos. Essa cena se repetiu dezenas de vezes naqueles 3 dias e noites. Finalmente, ao amanhecer, quando o sol começou a nascer, eles conseguiram matar o rei demônio da carnificina. Eugene podia se lembrar claramente de como Vermouth parecia naquele momento, quando puxou a espada sagrada que enfiou no peito do rei demônio da carnificina. Naquela época, a luz de Vermouth era tão brilhante quanto o próprio amanhecer. Todos estavam empolgados em derrotar o rei demônio, mas a aparência de Vermouth, de costas para a luz, parecia sagrada o suficiente para suprimir o sentimento de empolgação de todos. Era raro ver Vermouth rir. No entanto, naquele momento, ele estava sorrindo tão brilhantemente que era difícil acreditar que ainda era o Vermouth de sempre. Obrigado por me acompanharem até aqui e por não morrerem. Obrigado. Eugene e Anise estavam olhando para o lugar onde Vermouth estivera naquela época. O sol estava flutuando alto no céu. Hoje, não parecia particularmente deslumbrante. No entanto, os dois sentiram que agora estavam olhando para o amanhecer que haviam visto naquela época. Nesse dia começou a lenda. Disse o guia que estava diante da lista da morte. Com essas palavras, Eugene riu inconscientemente. Embora ele sentisse que a palavra lenda era uma descrição muito grandiosa, era verdade que naquele dia, algo realmente havia começado ali. Uma promessa de matar todos os reis demônios. A determinação de salvar o mundo. Uma esperança de que seriam capazes de alcançar o aparentemente impossível. Tudo começou ali, 300 anos atrás.